precisam se conectar na tua vida vão se conectar. O conhecimento que você precisa adquirir para ir para o próximo nível, você vai adquirir. E todas as barreiras que te impedem de dar o próximo passo serão retiradas. Prepare-se, mais uma semana extraordinária começando. Seja muito bem-vindo ao Café com Destino. Vai já curtindo o vídeo, vai já colocando nos comentários de onde você está falando. Estou acompanhando hoje os comentários aqui, né? Botaram uma tela até que fim para eu acompanhar os comentários. Então vai colocando da onde você está falando, de qual cidade você está falando. Muita gente dando bom dia, já colocando o nome da cidade. Já vai colocando aí, porque eu quero ler o nome da sua cidade. E olha, deixa eu te falar, hoje vai ser fora do comum, porque nós vamos começar uma nova série que vai te levar para um outro nível, uma série que vai te levar para uma nova estação, uma série que vai abrir tua mente. Olha, semana passada nós falamos sobre o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Foi o básico da inteligência financeira, o básico. O profundo está no livro, né? Mas o básico a gente explicou semana passada. Então, se você tem dúvidas sobre dinheiro, assiste o Café com Destino da semana passada. Foi pós-conferência Destino, foi fora do comum. Milhares de pessoas estiveram conosco na Conferência Destino 2025. Domingo agora, ontem, nós subimos uma mensagem da Conferência Destino. Tiago, eu queria pelo menos sentir o gostinho, ver como foi. Entra nesse canal mesmo, no programa Boas Notícias de ontem, todo domingo, 8 horas da manhã, tem programa Boas Notícias. Eu subi uma mensagem que eu preguei na Conferência Destino. Você vai sentir o clima, vai ver como foi. Extraordinário. Essa semana, a gente vai entrar numa série chamada Universidade da Vida, né? Universidade da Vida. E só antes de ler aqui, ó, tem gente de Indaiatuba, aqui pertinho do interior de São Paulo, o Elvis Costa de Salvador, Bahia, a Júlia Roberta de Recife, o Alexandre Veloso de Macaé, Rio de Janeiro, Eremilton de Brasília, tem gente de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, alô Rio de Janeiro, o Cirlei Marques de Florianópolis, a Alessandra de Campina Grande, Paraíba, gente de Ribeirão Preto, Campinas, Vera de São José dos Campos, é muita gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Destino, tá bom? Para quem não me conhece, sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida e te ajudar a trilhar essa existência terrena de uma forma mais leve, enquanto a eternidade não chega. A Café com Destino é uma escola de vida. Você talvez não tenha aprendido na escola comum, formal, como fazer nessa vida tão controversa, como lidar com dinheiro, como lidar com as emoções, como lidar com pessoas, como lidar com ataques espirituais, como lidar com crises existenciais. Mas aqui no Café com Destino a gente te ensina a lidar com a vida de acordo com a sabedoria milenar, que é a Bíblia, que está dando certo há mais de 2000 anos, tá bom? A primeira coisa que eu quero comentar, como semana passada eu estava na Guatemala em curso, fui fazer um curso como aluno, fui assistir o curso. Então, nós deixamos o Café com Destino gravado da semana passada, que a gente explicou sobre o Ganho o Mundo Sem Perder a Alma. Eu não pude fazer meu comentário no café sobre alguns acontecimentos terríveis que têm acontecido no mundo, né? Por exemplo, a gente viu uma refugiada ucraniana, semana passada ou retrasada, que foi agredida no pescoço, sem motivo algum, num trem, no metrô lá nos Estados Unidos. O ativista Charlie Kirk, que tomou um tiro no pescoço também fazendo seu discurso. Eu fico pensando que as pessoas, elas estão... Bom, eu já sabia que a sociedade está adoecendo rápida e coletivamente, mas eu não sabia que as pessoas estavam tão insensíveis à dor do outro. Eu vi cada coisa na internet essa semana. Graças a Deus eu não sou um grande consumidor de internet, eu sou um grande postador, né? Minha equipe sempre posta, a gente está sempre postando coisas. Agora eu não fico consumindo muito não por causa da saúde mental. Para quem quer saber minha dica de saúde mental, veja pouco a internet. Quando entrar na internet, seja intencional. Estou entrando para ver essa reportagem, estou entrando para saber desse assunto e sai. Se ficar ali rodando, meu filho, vai ficar escravo, vai atingir a tua saúde mental. Então, eu quero deixar uma mensagem que é o seguinte, né, para a gente já entrar na sala de aula. Nós somos seres humanos. Independentemente de quantas pessoas acreditam em Deus, outras não acreditam. Umas têm um partido político, outras têm outra. Umas acreditam em ET, extraterrestres, como o Teixeirinha acredita, e outros não. Ou seja, não importa o que você acredita, fique com a sua verdade, divulga e debata a sua verdade sem nunca, sem jamais interferir
fisicamente, violentamente, na vida do outro. Porque esse é o básico da convivência há séculos e milênios. Quando começa a tua ideia divergir da minha e eu me acho no direito de alguma forma te agredir, de alguma forma romper os teus direitos constitucionais, de alguma forma te calar, eu sou o doente. Eu não tenho a capacidade emocional de dialogar. Eu não consigo, então, ganhar no argumento e parto, então, para algum tipo de violência. Então, fica aqui meu repúdio a todo e qualquer tipo de violência. Seres humanos deveriam apoiar seres humanos. Ah, mas primeiro tem nossos ideais, nossos pensamentos. Concordo que isso tem que ser debatido mesmo. Concordo que tem que ser mesa de discussão mesmo. Agora, eu tentar calar, silenciar uma pessoa porque ela pensa diferente, nós estamos adoecendo. Então, que Deus nos dê sabedoria para avançar num mundo tão controverso, continuando sendo generosos, abundantes no que fazemos, ajudando uns aos outros, misericordiosos e, como Jesus nos ensinou, fazendo somente o bem. Se alguém fizer o mal, a Bíblia diz, pague o mal com o bem. Está na Bíblia. Vamos entrar na aula de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que o Teixeirinha adora. Ó, a equipe está botando aqui que não chegou a 3 mil alunos ao vivo ainda. A gente fica com 10 mil alunos ao vivo aqui pela manhã. Pega e compartilha agora, antes de eu entrar na aula, porque a aula de hoje vai ser muito poderosa. Né? Para a gente chegar a 10 mil alunos ao vivo, pega aqui o link, manda no seu grupo de WhatsApp, manda para o máximo de pessoas. Muita gente não assiste o Café com Destino e perde uma aula poderosa porque simplesmente não sabe que existe. Essa pessoa vai te agradecer para sempre. Obrigado por você ter mudado minha vida, mandando aquele link naquele dia. Manda agora. Gente, assiste aí, está ao vivo, Thiago Brunet com a sua equipe no Café com Destino. Compartilha com o máximo de pessoas agora. 1 segundo, é de graça e você se transforma num agente de mudança na vida das pessoas. Você muda destinos quando manda um link desse para alguém assistir. E a aula de hoje vai ajudar muita gente. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre gestão das emoções. Anote aí, o tema da aula de hoje, gestão das emoções. Qual é o nome da série da semana? Universidade da Vida. Então, Teixeirinha e Wesley, vocês estão bem? Sim! Essa semana nós vamos lidar com o título Universidade da Vida, que é toda classe, toda aula que a gente tem que fazer para terminar bem na vida. E a classe número 1, a aula número 1, é gestão das emoções. Quem não domina a si mesmo não domina mais nada. Quem não gera as próprias emoções não vai conseguir lidar com mais gente. Então é muito importante que você coloque agora nos comentários, para eu estar acompanhando aqui. Estou vendo aqui o Thiago Pereira de Sete Lagoas, Minas Gerais, Deus abençoe. Pamela da Silva do Japão. Tá? Vai colocando aí de onde você está falando, mas principalmente vai colocando aqui. Você tem problema em gerir as emoções? Ou seja, você sente e não consegue se controlar e acaba falando ou fazendo? O que é falta de gestão emocional? Eu sinto, que é normal sentir, mas eu não consigo administrar esse sentimento e acabo fazendo alguma coisa em relação a isso. Ou eu grito, ou eu entro em depressão, me calo, ou aquele sentimento de alguma forma me domina. Quando você é dominado por algum sentimento ou emoção, você não tem gestão das emoções. Quando vem um pensamento intrusivo e você não consegue rejeitá-lo em alguns segundos, você não tem gestão da emoção. Vou dar um exemplo recente. Ontem à noite, domingo ontem, deitei cedo para estar aqui de manhã, botei minhas crianças para dormir. Quando foi mais ou menos 9h45, 9h50 da noite, eu estava na cama. 10 minutos eu deitado, pensando em dormir, assim, tentando dormir, entra um pensamento maligno, um pensamento de morte, um pensamento pesado. O que eu fiz? Eu nem fiquei deitado. Eu levantei na hora, foi questão de 5 segundos, identifiquei o pensamento tentou dar aquele gelo, sabe quando você fica gelado por dentro, quando você pensa em algo muito ruim? Tentou dar aquele gelo em mim, eu levantei na hora, levantei minhas mãos e falei, Senhor, eu rejeito esse pensamento, eu coloco para fora da minha mente esse sentimento ruim e declaro que somente a tua palavra tem acesso à minha mente. Na hora eu joguei para fora, deitei e dormi.
Mas tem gente que fica trabalhando aquele pensamento, será que eu vou morrer? Será que não sei o quê? Será que eu vou ter uma doença um dia? Será que não sei o quê? Será que meu filho vai acontecer alguma coisa? Ou seja, se você ficar alimentando pensamentos intrusivos, você vai ficar doente. Pensamentos intrusivos são para serem expulsos da nossa vida. Aqueles pensamentos malignos, pensamentos perversos, pensamentos pesados, de morte. Então, nós vamos aprender princípios hoje, o básico, para você ser forte emocionalmente. Declara nos comentários, eu serei forte emocionalmente. Estou lendo aqui os comentários, tá? Estou vendo gente de Portugal, Angola. Beijo para Angola. Vou estar com vocês mês que vem, em outubro, estou em Angola. Na Angola, tá bom? Coloca aí, não só de onde você está falando, mas se você tem algum tipo de dificuldade emocional. Né? Tem muita gente colocando, eu tenho dificuldade nas emoções. Edilene da França está ali com a gente nos comentários. Gente de tudo quanto é país acompanhando a gente, um Café com Destino. Muita gente declarando, eu serei forte emocionalmente. Declara agora, eu serei forte emocionalmente. Eu serei forte emocionalmente. Declara isso nos comentários, tá? Agora, sabe quando é que a gente passa a vergonha, Teixeira? Quando alguém provoca a gente e a gente não consegue lidar com essa provocação. Essa pessoa descobre que ela tem poder sobre nós. A pior coisa que você pode fazer, querido aluno, querida aluna, a pior coisa que você pode fazer é deixar alguém saber que tem poder emocional sobre você, ou seja, que quando ela fala te ofende, que quando ela fala te coloca para baixo. Para de sangrar em tanque de tubarões. Para de deixar vazar sangue que alimenta quem quer devorar. Você precisa aprender a ter um domínio completo, uma blindagem completa das suas emoções, a ponto de, não importa o que os outros falem, eu vou administrar bem o que foi falado, isso não vai me derrubar por dentro. Gestão das emoções. Eu vou entrar profundo na aula agora, eu te dou mais uma chance de compartilhar. Pega o link agora, compartilha para o máximo de pessoas, porque a série da semana Escola da Vida, Universidade da Vida e a aula de hoje em específico, que é a gestão das emoções, vai te ajudar muito. Um estudo da Harvard Business School aponta que 90% dos profissionais de alta performance possuem níveis elevados de inteligência emocional. 90%. Sabe que um bom profissional, um bom gestor, um bom líder, um bom pai, uma boa mãe, lógico, são guiados por princípios, são guiados por uma visão estratégica, mas o que faz eles ficarem de pé mesmo é a gestão emocional, é a inteligência emocional. Eles lidarem bem com as próprias emoções, senão não fica. Como é que um CEO de uma empresa fica de pé se não tiver gestão emocional? Como é que um pai e uma mãe que tem que lidar com diversas contrariedades com seus filhos fica de pé se não tiver gestão emocional? Como? Então nós precisamos entender que ter o domínio, o entendimento das nossas emoções é uma questão de sobrevivência. É para a gente estar bem, é para a gente estar por cima, é para a gente não ficar destruído o tempo todo. As maiores guerras que você vai viver na tua vida serão emocionais. Não pense que você vai sofrer das pessoas, perseguição, calúnia, essas coisas que as pessoas podem fazer contra a gente. Não pense que isso tem poder sobre você se você tiver domínio emocional. Não pense. Não pense, não tem. Você decide, com inteligência emocional, você decide o tamanho da tua dor. Você decide o que vai sentir e o que não vai sentir tanto. Você decide o que entra na tua mente e o que sai da tua mente. Você decide o que guarda no coração e o que jamais você depositará ali. Ah, isso é liberdade. Repete comigo, liberdade. Liberdade. É liberdade. Quando você tem gestão das emoções, você tem liberdade. Anota isso. Quem tem gestão das emoções... Papel e caneta na mão, pessoal. Quem tem gestão emocional tem liberdade. Agora, por que as pessoas não conseguem atingir esse nível de conhecimento para começar a viver com governo, domínio emocional
e não deixar com que os outros falam nos atinja tanto, e não deixar que pensamentos negativos nos oprimam tanto, e não deixar que a inveja, a calúnia, a maldade do mundo que a gente vê nos deprima tanto. É porque, como qualquer outro tipo de inteligência e gestão, você precisa treinar, você precisa ser equipado para isso, você precisa ser desenvolvido para isso, você precisa ser mentoreado para isso, você precisa ser guiado para esse nível de gestão e blindagem emocional. É por isso que você precisa entender que viver a vida sozinho, sem treinamento, é muito mais difícil, Teixeira. É muito mais difícil. Viver a vida sem acompanhamento, sem mentoria, sem ajuda, sem leitura, sem ambiente certo, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E nós estamos numa semana muito estratégica de uma oportunidade muito grande para você. Porque 24 e 25 de setembro agora, ou seja, daqui a 10 dias, você... 25 e 26 de setembro, daqui a 10 dias, obrigado, Teixeira. 25 e 26 de setembro, daqui a 10 dias, vai acontecer o Super Método Destiny, o último Método Destiny do ano. E por que Super Método Destiny? Porque é o Método Destiny que a gente não só dá o conteúdo normal, que são os 12 princípios milenares, mas a gente te prepara emocionalmente e financeiramente para o próximo ano. Eu vou te dar uma aula completa, uma imersão completa, de não só como você viver uma vida de paz e prosperidade através dos princípios milenares, mas de como você realmente ter emoções fortes e vida financeira próspera. Então, você não pode deixar de estar no próximo Método 10. Voltando à aula. Sinais que uma pessoa tem baixa inteligência emocional. Ela explode facilmente por qualquer situação. É igual o Wesley, você não pode pedir nada para ele que ele fica nervosinho. Você sabia que tem gente assim, Wesley? Verdade. Gente que explode por qualquer coisa. Ou seja, gente, anote essa palavra, pessoas desproporcionais. O que é uma pessoa desproporcional? Por nada ela reage muito. Por nada. Coisinha boba. Ela reage muito. Você conhece alguém que é desproporcional nas reações? Ela toma decisões baseadas na raiva ou na ansiedade. Ou ela está muito ansiosa com o futuro, ou ela está com muita raiva do presente, ou ela está muito triste com o passado, e por causa de um sentimento negativo, ela toma uma decisão. Estraga mais ainda a vida. Chega! Suas emoções não podem mais comandar o seu futuro. Você não pode mais deixar os teus sentimentos negativos influenciarem o teu destino. Chega! Você toma rédea agora. Uma pessoa que tem baixa inteligência emocional, não tem gestão das emoções, ela vive ressentida, não consegue perdoar e caminha para a amargura. Caminha para uma vida de sofrimento e ressentimentos. Ela se compara com todo mundo. Ela gosta de falar mal de todo mundo, afinal de contas a vida dela está um inferno. Mas saiba que essa guerra é por dentro, tá? Essa guerra é emocional. Não tem nada que venha de fora que possa destruir o que está por dentro, se você estiver blindado, blindada, protegido. Tiago, então como é que eu faço para desenvolver essa gestão das emoções? Eu quero ser o dono, eu quero ser a pessoa que está no controle daquilo que eu sinto e não está na mão do que os outros fazem contra mim, aí eu alopro, eu fico louco, louca. Não, você quer ser o dono das suas emoções, você quer estar no controle das suas emoções, você precisa de algumas coisas. Número 1, para quem está anotando, reconheça suas emoções negativas. Anote. Começa a anotar. Eu fiz isso já passei por esse exercício. Quando alguém fala comigo, me compara financeiramente com outro, como eu vim da pobreza, eu tinha esse problema. Quando alguém me comparava financeiramente com outro, eu ficava com muita raiva. Eu anotava isso. Depois de anotar, o nome disso é identificar o sentimento. Quando eu identificava, reconhecia, agora eu partia para como eu vou tratar isso. Então eu te aconselho você encaminhar para o máximo de pessoas a aula de hoje, porque nós estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios da Casa de Destino.
Nós estamos no estúdio do Café com Destino, aqui do lado é o estúdio do Brunecast, o estúdio dos nossos outros programas. E estamos aqui preparando essa semana, que se chama Universidade da Vida, a série dessa semana, hoje falando de emoções, para você ter, assim, uma aula poderosa durante essa semana toda para te preparar para a vida. Você vai sair uma pessoa muito mais forte depois dessa série. Você vai ser uma pessoa muito mais capacitada depois dessa série. Então, primeiro, reconheça suas emoções para depois traçar o plano de resolver. Segundo, busque ajuda. E essa ajuda aqui tem vários níveis. Nem sempre quem está me assistindo vai poder buscar uma ajuda profissional do tipo uma terapia, porque às vezes não pode pagar. E eu não tenho nada contra a terapia, não. Eu mesmo faço se for necessário. Mas tem algo que você tem acesso gratuitamente que vai te ajudar muito no domínio das emoções. Chama-se oração. Você trancar a porta do teu quarto, falar e falar com Deus sinceramente, rasgando teu coração, abrindo teus pensamentos para Ele, falando, Deus, eu me sinto tão fraco quando alguém me calunia, eu me sinto tão, eu não gostaria que fosse assim. E começa a falar com Deus. É uma terapia gratuita e ainda tem resposta dos céus para você. A oração é muito importante para desenvolver sua inteligência emocional. Terceiro, eu te aconselho muito isso, tenha pessoas maduras emocionalmente por perto. Gente, a gente acaba sendo influenciado pelo ambiente, lógico. Você só anda com gente doida que grita, que fala besteira, que é estouradinho, que briga com todo mundo. Você acha que vai ser diferente? Você tem que andar com pessoas... por favor, escolha pessoas, as pessoas que você pode escolher, quem vão estar à sua volta, escolha pessoas maduras emocionalmente, para você ter a quem modelar, senão vai ficar difícil para você. E eu quero deixar uma recomendação de livro para você, que é ler o meu livro que se chama Emoções Inteligentes. Emoções Inteligentes, publicado pela Buzz Editora, B-U-Z-Z, Buzz Editora, tá? É porque tem uma versão antiga por outra editora, mas essa versão da Buzz Editora, que é a versão nova, está ampliada. Então você vai ter um livro mais ampliado. Leia meu livro Emoções Inteligentes, publicado pela Buzz Editora. É uma capa roxa, com uma árvore assim na capa. É bem bonito o livro e muito esclarecedor sobre emoções. Tá? Anote essa frase de hoje. Quem governa suas emoções está pronto para governar sua vida. Quem governa suas emoções estará pronto para governar sua vida. Quem governa suas emoções vai estar pronto para dominar suas decisões. Você está escolhendo o seu próprio futuro e não está deixando alguém escolher por você. Essa é a verdade. Quanto mais você domina suas emoções, mais você tem chance de escolher bem, terminar bem, conviver com boas pessoas, ou você acha que as boas pessoas gostam de viver com pessoas sem domínio emocional? Pessoas estouradas, pessoas que gritam, pessoas que não têm noção, sabe o sem noção? Não tem comportamento. Bota essa frase no seu stories do Instagram, quem governa suas emoções, governará a própria vida. Bota lá, Thiago Brunet, Café com Destino. Quem governa suas emoções, governará sua própria vida. E me marca, @Thiago Brunet, eu vou repostar algumas. Quem governa suas emoções, governará sua própria vida. Porque sem gestão emocional você vai quebrar. Se não quebrar financeiramente, vai quebrar na família. Porque a família talvez não te aguente mais. Se não quebrar na família, vai quebrar nas amizades. Se não quebrar nas amizades, vai quebrar em outros tipos de relacionamentos, como colegas de trabalho ou sociedade. Porque quem não tem governo emocional acaba ferindo os outros. Vira um chato, uma chata, um perseguidor. Alguém que só vive se comparando. Você nunca vai ter uma vida espiritual forte, que é o mais importante da vida, é ter uma vida espiritual forte, se tiver emoções desorganizadas. Você vai perder oportunidades. Você não vai saber lidar com coisas que deveriam ser simples. Hoje eu sei, olhando para o meu passado, que coisas que eu achava que iam me matar, emocionalmente falando, vai me matar. Hoje eu vejo, meu Deus,
Era só um detalhezinho. Eu só precisava ser mais forte emocionalmente para aguentar aquilo. Então a vida nos amadurece e nos mostra que com gestão emocional, nada é tão difícil. E se você, além de gestão emocional, acrescentar uma pitada de fé que eu vou te ensinar essa semana, você vai longe. Querido aluno, você vai longe. Ó, faz um print agora aí da tela. Print. Faz um print bonito, vou segurar meu livro aqui, ó. Faz um print pra você postar nos seus stories, está assistindo o Café com Destino ao vivo hoje. Print, vai. Faz um print. Isso aí, indica para todo mundo. Vai assistir o Café com Destino, amanhã tem mais. Café com Destino de segunda a sexta, 6h57 da manhã. Hoje eu estou falando de emoções, eu ainda não terminei a matéria não, vou dar mais uma dica importante para você emocional. Mas essa semana, só para você saber, na Universidade da Vida, que é a série dessa semana, eu vou falar sobre emoções, sobre dinheiro, sobre amizades e relacionamentos, sobre fé e sabedoria, sobre o poder das palavras, sobre tudo que você precisa, quais são as principais matérias da vida que te fazem vencer nessa passagem terrena. Propósito de vida, visão de futuro, tudo que você realmente tem que ter para ter uma passagem terrena mais leve. Não vai ser sem problemas nunca. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Então, você precisa também de uma pitada de fé para poder vencer essa vida. Agora, deixo aqui uma última reflexão para vocês sobre vida emocional. Se você for fraco emocionalmente, você será forte em que área? Se para lidar com dinheiro, você tem que ter domínio do que está sentindo. Se para lidar com teus cônjuges, com teu cônjuge, com teus filhos, com teus sócios, com os teus colaboradores, você precisa de gestão emocional, senão você entra na deles e sai brigando todo dia. Aumenta a voz ao invés de melhorar o argumento. Que quem não tem argumento, grita, Teixeira. Quem tem argumento consegue baixar a voz e ganhar aquela discussão no argumento. Então, quem governa suas emoções governará a própria vida. E se você não governa suas emoções, pessoas vão governar sobre você. Vou repetir. Se você não governar suas emoções, pessoas vão governar sobre você. Então, fique muito atento, porque eu quero te dar a oportunidade, durante toda essa semana, de uma condição especial, exclusivo para quem é aluno do Café com Destino, de participar do último Método Destiny do ano, o último, agora 25 e 26 de setembro, daqui a 10 dias, o Super Método Destiny aqui na Casa Destino em Alphaville, São Paulo. É o nosso principal curso, é o curso que você passa presencialmente comigo 2 dias inteiros de imersão e eu te treino para uma vida de paz e prosperidade. Eu te provo milenarmente que se você seguir o passo a passo que eu te ensino aqui, não tem como dar errado. Não tem como tuas emoções não serem fortes, não tem como tua vida financeira não ficar forte, não tem como tua família ficar blindada e não se destruir nunca. Quem já foi no Método Dash alguma vez, refaça! O Método Dash está completamente diferente, sem contar que esse Super Método Dash, que é o de setembro, é o último do ano, é o que eu te preparo para o próximo ano. Eu vou te dar uma matéria poderosíssima, o extra conteúdo normal dos 12 princípios, te preparando emocionalmente, financeiramente, porque está por vir. Você precisa estar comigo nesse Método Dash. Faz o que você tem que fazer, dá o teu jeito para estar com a gente 25 e 26 de setembro aqui em Alphaville, São Paulo, na nossa sede da Casa Destino, com o Método Dash, tá bom? E você que sonha em um dia fazer esse curso conosco, comenta, Thiago, é meu sonho. Conecta aí, comenta aí. Quem sabe na sua declaração de fé alguém não te leva, alguém não paga esse sonho. Às vezes a gente te escolhe. Quantas pessoas são abençoadas pela gente para estar aqui? Só não desista de declarar o que você realmente quer. E se você pode, venha conosco, porque quem clicar, aluno do Método Dash, nesse link que a gente está deixando aqui na descrição do vídeo, tem uma condição especial financeiramente falando, tem um desconto para você estar com a gente nesse Super Método Dash só para quem é aluno do Café com Destino, tá bom? Pode clicar, vir com a gente. Super Método Dash 25 e 26 de setembro, imperdível. É o último do ano, hein? É agora ou nunca. É agora ou nunca. Te espero no Método Dash. 4 horas te levar mensagem, te levar a palavra, esclarecer coisas que você nunca aprendeu na vida, mas a sabedoria milenar já te anunciava antes.
Lembrando que nós estamos aqui ao vivo hoje no Café com Destino. Ontem à noite eu estava pregando em Florianópolis para não só abençoar o povo que estava presente, milhares de pessoas em Florianópolis, mas também para ir para o nosso programa Boas Notícias. Todo domingo, 8 horas da manhã, tem programa Boas Notícias e o programa de ontem, a pregação de ontem foi muito especial, vale a pena, gravada na Conferência Destino 2025, vale a pena você assistir a pregação de ontem, que já foi para o nosso canal de YouTube. Vocês estão bem, meninas? Sim. Sempre bem, maravilhosos, não tinha como ser diferente, trabalhando comigo, né? Recebendo o que vocês estão recebendo, né? Oração grátis, o jejum comigo, né? Vocês estão sempre espiritualmente bem. Fizeram o método Destiny, né? O que vocês acharam do último método? Foi, eu acho que foi a melhor turma de todas, tá? O último método Destiny agora foi quinta e sexta-feira, gente. Foi fora do comum. Então, e outra coisa, só lembrando, antes de a gente entrar na aula de hoje, que vai ser fantástica. Hoje à noite, segunda-feira, tem o quê? Escola de Sabedoria. Toda segunda, 20 horas, aqui, presencialmente, na Casa de Destino, e também é transmitido por esse mesmo canal. Nós temos Escola de Sabedoria, vale a pena você acompanhar. 1h15 de programação, onde a gente passa um tempo louvando a Deus para se conectar com o mundo espiritual e recebendo uma palavra de instrução. O que eu vou pregar hoje para você vai revolucionar a tua mente. Eu vou provar para você hoje à noite, biblicamente, além de orar por você e declarar sobre a tua vida, que você pode ter alguns amuletos de proteção aqui na Terra e eu vou te provar o que é. Às vezes você estava já condenado, você já estava previsto para morrer espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente, mas porque estava com essa pessoa, estava com essa coisa, você foi protegido. Eu vou te mostrar biblicamente. Imperdível que nós vamos falar sobre vida espiritual hoje à noite, na Escola de Sabedoria, às 20 horas, aqui na Casa de Destino, Alameda Xingu 926, Alphaville, Barueri, São Paulo. Para quem vem presencialmente é gratuito, só chegar cedo, e para quem vai acompanhar pela internet. Uma coisa importante, Wesley, é as pessoas se inscreverem agora no canal da Casa de Destino, porque a partir do mês de outubro, que agora já, a Escola de Sabedoria, às segundas-feiras, será transmitida somente pelo canal da Casa de Destino e não mais pelo meu canal Thiago Brunet. Aqui no canal Thiago Brunet vai ficar só o Café com Destino e as pregações de domingo. Todas as nossas outras programações da Casa de Destino vão passar no canal Casa de Destino aqui no YouTube. Lá no Instagram você pode seguir também, @Casa de Destino. Então não deixe de se inscrever agora no canal Casa de Destino para você receber toda a nossa programação. São vários programas, inclusive o Bastidores de Destino, que eu quero te aconselhar. O último episódio, Bastidores do Destino, que é o programa do Wesley Teixeirinha, eles me entrevistaram, eu estava dirigindo, eles fizeram 40 perguntas para mim. Então talvez seja um programa que você queira assistir para tirar várias dúvidas. Olha, tem gente, a Hélia de Ipatinga, Minas Gerais está com a gente, Cleide de Araraquara, gente de Pato Branco, Salvador, Bahia, Alexandre Roy, Salvador, Bahia, Fortaleza, Ceará, Rubecilo, a Mirte de Sete Lagoas, Minas Gerais, gente de Portugal, de Abufureira, Porto Real, gente de Amparo, Sergipe, a Zene do Espírito Santo, passa tão rápido, Jesus. Daniela de Alegrete, Rio Grande do Sul. Gente, o Brasil todo está com a gente hoje, hein? O Rafael, da onde é o Rafael? Rafael de Mogi da Cruzes, Beatriz de Xaxim, Santa Catarina. Aline de Xerém, Duque de Caxias. Beijo, Xerém. Amo Xerém. Já joguei muita bola aí. Deus é bom demais, Xerém. Amo Xerém. Povo de Xerém, maravilhoso. Recebe a gente com muito carinho, Duque de Caxias. Deus abençoe aí o Rio de Janeiro. O Marcel de São José do Rio Preto. O Caio de Sumaré. Gente, é gente do Brasil todo. Sejam muito bem-vindos. Olha, Angola, a Cárdia Clemente de Angola. Mês que vem estou aí em Angola com vocês. Um beijo, meu povo angolano. Me recebe com tanto amor, com tanto carinho há tantos anos. Vou estar em Angola mês que vem. Vai ser forte. A gente vai estar fazendo missões lá na aldeia, no centro, no interior de Angola. Mas também vou estar dando uma palestra em Luanda e pregando também em Luanda, tá bom? Gente de Uberlândia, Hortolândia, São Paulo, né? O Brasil todo tá aí. Águas Formosas, Minas Gerais. Deus abençoe. Pessoal de Moçambique. Beijo, Moçambique. Amo vocês. Que saudade de Maputo. Gente, Moçambique é demais.
Ó, brasileiros estão me escutando. O povo moçambicano é diferente. O povo moçambicano é puro de coração, é amoroso. Eu amo Moçambique. Eu amo estar com vocês aí. Nos países de língua portuguesa da África, para mim, é um privilégio muito grande levar o evangelho, levar a palavra, o conhecimento, abrir a mente de vocês toda vez que eu vou aí. Deus abençoe muito vocês e meu povo lindo de Portugal também, que sempre recebe a gente com muito carinho. E ano que vem vai ter Método Destiny em Portugal. Ano que vem tem Método Destiny em Portugal e tem Método Destiny nos Estados Unidos em inglês e espanhol, tanto para o nosso público latino quanto para o nosso público brasileiro. Ó, nós vamos entrar numa das séries mais fortes que a gente já falou aqui, Teixeirinha. Os Segredos do Mundo Espiritual. Essa semana eu vou revelar tudo que eu sei e entendo, tudo que eu já provei de mundo espiritual e vou te mostrar que se você entender de mundo espiritual, você muda completamente a tua vida. Tem um monte de perturbação que vem, você não sabe de onde está vindo. Um monte de problema que surge, você acha que é coisa da vida e não é. É armadilha do inimigo. Tem um monte de confusão que acontece no casamento e na família, que foi uma semente do nosso adversário, diabo, Satanás, vai lá e semeou a semente, mas ele só consegue fazer isso quando tem brecha. Eu vou te explicar essa semana como é que funciona a legalidade no mundo espiritual. Não é bagunça não, tá? Fique tranquilo, tem regras. Por isso que se você dominar as regras do mundo espiritual, você vai para outro nível de conhecimento e com isso vai se proteger, tá bom? Você já teve algum problema na vida, em alguma área, emocional, financeira, no trabalho, nas finanças, né? No casamento, que você fez de tudo para resolver e não encontrou a solução? Quer ver uma coisa que eu explico muito? Tiago, como é que eu sei se é espiritual ou não? Falei, qual é o seu problema? Aconteceu recentemente. A pessoa, eu não consigo dormir. É uma perturbação na hora de dormir. Começa a vir um monte de pensamento ruim na minha cabeça. É só coisa terrível. Eu viro por um lado, viro por outro, eu não durmo. Falei, primeiro a Bíblia diz que o sono é dos justos. Você era para estar dormindo. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Enquanto ele está dormindo, Deus está nos ministrando, está nos entregando coisas. Era para estar dormindo. Mas vamos lá. Você faz exercício físico? Você se alimenta bem? Tiago, olha, eu faço. Eu dou minha caminhada de 40 minutos, eu vou na academia 3 vezes por semana, eu me alimento de forma saudável. Eu falei, bom, então não é físico. Porque às vezes a pessoa não dorme porque não se cuida fisicamente. O corpo está cheio de problema. Eu falei, será que é emocional? Você já foi numa terapia, já conversou algum problema, trauma seu, alguma coisa? Não, já fui na terapia. Inclusive o médico me passou um remédio para dormir, para me ajudar durante um tempo, umas 2, 3 semanas, até regular o cérebro, eu tomar o remédio. E aí, dormiu ele? Não. Falei, peraí. Então você faz exercício físico, come bem, toma remédio e ainda assim não dorme? É espiritual. Eu, como é que você sabe? Falei, porque não é físico e não é emocional. Então nós começamos uma campanha de jejum e oração pela vida dele e o sono voltou e hoje ele está em paz. Ou seja, existem coisas que você já tentou naturalmente e não resolveu. Provavelmente é espiritual. Eu vou pedir só um favor para eu entrar nos segredos do mundo espiritual. Eu vou te ensinar todos os segredos do mundo espiritual. Todos. Vou te pedir um favor. Curte o vídeo agora e comece a compartilhar para o máximo de pessoas. Você pode fazer isso agora? Você que é aluna do Café com Destino? Um segundinho para a sua vida, curte o vídeo, encaminha para o máximo de pessoas agora, coloca nos grupos de WhatsApp. É a primeira vez que eu vou explicar esse assunto no Café com Destino. E outra coisa, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora, porque só assim oficialmente você é um aluno, uma aluna do Café com Destino. Você sabe que, e hoje na Escola de Sabedoria, hoje à noite tem Escola de Sabedoria às 20 horas aqui na Casa de Destino. É gratuito, chega cedo. Eu vou explicar um pouco sobre como é que você pode se aproximar de coisas e pessoas que te protegem espiritualmente. Mas na prática, a maior proteção espiritual é a oração. Só que a oração, ela pode limitar ou ficar limitada se você está com alguma porta espiritual aberta na tua vida.
Muita gente me pergunta, Teixeirinha, o que é a Escola de Sabedoria, tá? Escola de Sabedoria é um dos nossos programas, como tem Café com Destino, como tem o Brunecast, como tem o programa Boas Notícias, que é o nosso programa de pregação todos os domingos, 8 horas da manhã. A pregação de ontem foi muito forte, vale a pena você escutar. E toda segunda-feira à noite, a gente faz um programa chamado Escola de Sabedoria, onde a gente ensina a palavra, a gente ministra sobre a sua vida, de forma gratuita também, como todos os programas, só que é presencial. Também é transmitido para quem mora em outro estado, mas se você mora em São Paulo, você pode vir gratuitamente assistir o Escola de Sabedoria. Então tem louvor, um período de louvor. É como se você estivesse numa reunião de igreja, só que não é igreja. É só uma escola de sabedoria, é só um ponto de pregação, tá? Onde você escuta a palavra, a gente se conhece, você me escuta, às vezes escuta convidados que a gente traz. Vale muito a pena você vir à Escola de Sabedoria e ser um aluno assíduo da escola, tá bom? Voltando aqui ao assunto do mundo espiritual, Teixeira, tem gente que quer que o cachorro não entre mais na casa, mas deixa a porta aberta. Mas não é assim que funciona, porque o cachorro ele não tem racionalidade, né? No nível do ser humano, que eu digo. Então, ele quando vê a porta aberta, um instinto, por exemplo, se tem uma comida na mesa, ou qualquer outra coisa, uma bolinha que ele brinca, o instinto dele faz desobedecer a sua ordem, entrar e pegar a bolinha que ele quer brincar, pegar a comida que ele quer comer. O mundo espiritual é mais ou menos assim. Às vezes você quer ficar dando ordem para o inimigo, mas a porta está aberta. Forte. Às vezes você quer ficar declarando contra o inimigo, mas a porta está escancarada. Então, primeira coisa que a gente tem que entender de mundo espiritual, qual é a porta da nossa vida que está aberta para o inimigo poder entrar? Porque sem porta aberta ele não entra, ele não toca. A gente tem 1 milhão de versículos que provam que o inimigo não consegue te encostar se não tiver brecha. A Bíblia diz que ele fica como um leão ao derredor, só bramando, tentando a quem tragar, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eles não conseguem passar pelos anjos. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus está nos umbrais da nossa porta, está na nossa vida, nos livrando de todo mal. Ele não consegue passar pelo sangue de Jesus. O problema é que tem muita gente que não entende do mundo espiritual e por não entender, ou por não querer aprender também, acha que o mundo espiritual não vai ter efeito sobre a sua vida. Querido, aqui está o maior erro. Qual é o maior erro do ser humano? Achar porque ele não entende do mundo espiritual, o mundo espiritual não está ativo na vida dele. Está ativo. Você está numa guerra, você só não está pegando arma para se defender. Porque o conhecimento do mundo espiritual é o que cria arma para você se defender, tá? Efésios 6:12. Vamos começar as bases bíblicas milenares de hoje? Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, o livro de Éfeso, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, é uma carta de batalha espiritual. Ele fala sobre a armadura de Deus, como você pode botar o capacete da salvação, a espada da fé. Ou seja, vale a pena você ler a couraça da justiça, vale a pena você ler Efésios, meditar em Efésios. Vou até deixar aqui como recomendação dessa semana, a nossa leitura dos alunos do Café com Destino é o livro de Efésios, porque é ali que você entende mais sobre o mundo espiritual. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá bom? Está lá no Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. Tiago, aquela pessoa está me perseguindo, aquela não sei o que, eu vou processá-la, eu vou não sei o que. A nossa luta não é contra uma pessoa. Na verdade, existe um principado, uma potestade, um dominador do mal, usando uma brecha que essa pessoa tem na vida dela para vir sobre a gente. Mas se você, ao invés de lutar contra a pessoa, repreender o que está nela, já está resolvido. Porque senão você entra numa luta natural com a pessoa, mas o problema é espiritual, não vai resolver. Então nós temos que aprender a localizar de onde está vindo o verdadeiro problema. O verdadeiro problema. Olha o que diz também o versículo
Primeira carta do apóstolo Pedro, 5:8. Estejam alertas e vigiem. 1 de Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe. É para resistir o diabo. Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó. Se o inimigo vier contra você, lembre que o apóstolo Pedro deixa claro que o diabo é o adversário da gente. De Deus, não. De Deus ele é servo, ele obedece se Deus der uma ordem. Mas nosso ele é inimigo, ele é adversário. Então ele fica tentando, como um leão, nos rodear para nos pegar de alguma forma. Mas a gente resiste o diabo. Então, a Bíblia é interessante que ela fala o seguinte, ó, o diabo você resiste, a tentação você não resiste não, a tentação você foge. A gente tem que aprender a ler a Bíblia, eu estou ensinando muito agora no Método Destiny. Aliás, te dá uma boa notícia, gente. Tem uma aula do Método Destiny aberta aqui no nosso canal de YouTube. Eu deixei a aula do princípio da inteligência, do Método Destiny que teve esse final de semana, gratuito, aberto para você aqui no YouTube. Quase 50 mil pessoas já assistiram. Quase 50 mil alunos já se conectaram. Uma aula de 3 horas quase sobre o princípio da inteligência. Vai abrir tua mente. De graça, vou deixar um tempo aberto para você ter um gostinho do que é o Método Destiny. Entra nesse vídeo depois. E eu estava ensinando para os nossos alunos do Método Destiny que a gente, às vezes, confunde, né, o que é natural com o que é espiritual, porque a gente não tem essa inteligência, esse conhecimento sem parar um pouco, se debruçar sobre a palavra e aprender. Então, tem muitas vezes que o problema é emocional e você quer resolver com coração, mas na verdade você tem que resolver emocionalmente. Às vezes o problema é espiritual e você quer resolver indo fazer uma viagem, gastando um dinheiro. Não, vai só se distrair, não vai resolver nada. Cada área precisa ser resolvida com a arma da área. Armas emocionais para as emoções, armas espirituais para a vida espiritual. E o apóstolo Pedro diz que o inimigo, que é o nosso adversário, vai ficar tentando, mas a gente vai resistir. E quando a gente resiste o diabo, ele foge. Repete comigo, quando eu resisto, ele foge. É isso. Então, é resistir. Ele vem com ideia, ele vem com proposta, ele vem com ameaças. A especialidade do inimigo é mentir e ameaçar. Ele não pode fazer outra coisa que não seja isso. Tudo que ele te propõe aqui na mente, ó, é mentira e é só uma ameaça. Ele não vai conseguir fazer acontecer. Então você diz, meu Deus, acho que eu vou morrer, eu tive uma sensação de morte. Eu não sei o que. É só uma ameaça do diabo. Ele não consegue fazer isso. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então você precisa ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra para poder resistir ao diabo. Nós vivemos em 3 mundos, papel e caneta na mão. O mundo físico, que é esse mundo físico que a gente percebe pelos 5 sentidos, o tato, o olfato, o paladar, visão, audição. 5 sentidos a gente consegue perceber o mundo físico. O mundo emocional, que é invisível, mas é perceptível. O mundo emocional é invisível, a gente não vê nossas emoções, mas a gente sente. Raiva, ódio, rancor, ressentimento, alegria, amor. Positivos e negativos estão nas emoções. E o espiritual, que é a realidade do ser humano, porque na verdade nós somos um espírito que foi colocado num corpo, não o contrário. O nosso corpo é temporário e é o transporte do espírito. A nossa realidade é o espírito, Teixeira. Deus primeiro cria nosso espírito, o cria de forma eterna, que é para isso que a gente vai ter para sempre. O Tiago, o Teixeira, o Wesley são espíritos que vão durar para sempre. Depois dessa vida terrena, ou nos céus com Cristo Jesus para todo sempre, ou no inferno sendo atormentado. Então, o nosso espírito é eterno. Então, na verdade, nós somos seres espirituais em um corpo carnal por um tempo aqui na Terra. Então, nossa realidade é o mundo espiritual. Por isso que você tem que entender de mundo espiritual. Como identificar que algo que você está passando, a raiz é espiritual? O problema é do mundo espiritual. Por exemplo,
Apego ao passado. Gente que não consegue se libertar do passado. A cabeça está sempre lembrando de coisa lá atrás. Não perdoa de gente lá de trás. O trauma lá de trás é mais forte do que a experiência que ele está tendo com Deus hoje. Ele está sempre preso em histórias, em pensamentos, em fotos, em lembranças. Pessoas que não conseguem se desconectar do passado. Problema espiritual. Como é que você sabe, Thiago? Porque a especialidade do inimigo, como ele não prevê futuro, é te escravizar no passado. Já Deus quer sempre te mostrar o futuro. O inimigo quer te lembrar o passado. Porque a Bíblia diz que ele é acusador. Então, uma das funções do inimigo é te acusar o tempo todo. Para te acusar, ele tem que ficar te lembrando o passado. Pegou? Por causa disso, muita gente entra num processo de insônia, não consegue dormir. Muita perturbação, muito pensamento de morte, muito pensamento negativo, intrusivo. E o inimigo também trabalha muito com ideias malignas na nossa mente para tirar o nosso sono. Pesadelos, sensações ruins, esses pensamentos negativos constantes. Outra coisa, medo paralisante. Isso aqui é uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer. Existe o medo normal de, caramba, eu estou muito alto nesse prédio, caramba, está muito alto, medo normal. E existe o medo paralisante, que é que você não consegue nem subir no prédio. O medo paralisante é espiritual, porque o ser humano foi programado para ter o medo comum, o medo de alerta. O medo paralisante, ele é uma estratégia do inimigo para impedir você de fazer o que precisa ser feito. Ó, vou te pedir um favor, dá um like no vídeo agora que ainda não deu e compartilha para o máximo de pessoas. Nós estamos ao vivo aqui na Casa de Destino, no nosso programa da manhã, Café com Destino. E nossa equipe toda está aqui há quase 5 anos trabalhando para você, levando conhecimento e informação. Essa semana a gente está na série Os Segredos do Mundo Espiritual. Muita gente precisa escutar isso, então compartilha mesmo. Pega o link e vai mandando para o máximo de pessoas. Outra coisa que é espiritual, ciclo financeiro de escassez. A pessoa está sempre numa roda financeira negativa. Ela nunca consegue sair, melhorar, quebrar esse ciclo, passar para um próximo nível. Nunca! Quando ela acha que vai, nada acontece, ela volta para o zero financeiramente. O inimigo adora escravizar-nos em ciclos financeiros negativos. Então ele vai no sono, ele vai na perturbação mental, ele vai na acusação, ele vai nas lembranças do passado, ele vai nas finanças. Lembrando, como eu falei no início da live, quem não pegou o início, que o diabo só entra se a porta estiver aberta. Olha esse aqui, ó, repetição de relacionamentos destrutivos. Já viu gente que acaba um relacionamento destrutivo, tóxico, entra em outro? Como é que pode? A pessoa é um imã de gente ruim, espiritual. Tem uma marca espiritual na tua vida que atrai pessoas que têm problemas piores. Então o inimigo ele vem nos distraindo mentalmente e espiritualmente para a gente não perceber como selecionar quem entra na nossa vida, oportunidades que são nossas, ele nos distrai, para que a gente tome decisões ruins, decisões erradas, e estrague toda a nossa vida e nosso futuro. Outra característica espiritual é tristeza que não vai embora. Crente sente tristeza? Quem crê em Deus sente tristeza? Claro, por um tempinho. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, é só por um tempo. Quem está triste o tempo todo é um problema espiritual. E quando você começa a ser alvo de inveja e ataques gratuitos, você não fez nada, um monte de gente está com inveja, um monte de gente está te caluniando, um monte de gente está te atacando, te perseguindo. Isso é uma denúncia de mundo espiritual. Ou seja, tem algo espiritualmente movimentando à sua volta. Brigas e confusões sem explicação na família, no casamento, no trabalho, são de fundo espiritual. Então, quando você identifica esses problemas espirituais, você começa agora a ter armas para lutar. Quais são as armas do mundo espiritual? O mundo espiritual não se move pelo que você acha. O mundo espiritual não se move automaticamente. O mundo espiritual se move por palavras. Por isso que quando Jesus estava 40 dias sendo tentado no deserto, toda vez que ele resistiu ao diabo foi com palavras. Não foi com pensamento, não foi lendo alguma coisa, foi declarando.
Nem pensamento positivo resolve. Então, quando o diabo vinha tentá-lo, ele respondia com versículos bíblicos, com palavras bíblicas. Por isso que é importante você conhecer a palavra. Porque você citando a palavra, o diabo sai fora. O inimigo perde a força. Então, palavras são as maiores armas do mundo espiritual. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você declara, seja um especialista em falar coisas que limpem o mundo espiritual. Outra coisa são pensamentos alimentados repetidamente. Pessoas que pensam constantemente em algo muito ruim, morte, doença, diagnóstico, separação, tristeza. Os pensamentos repetitivos vão acabar criando o que você fala e se comunica, e isso vai mexer no mundo espiritual. E outra coisa que move o mundo espiritual é o que você faz, de certo ou de errado, de santo ou de pecado, profano. Então, nós temos que ter cuidado muito com palavras, pensamentos e atitudes. Repete comigo. Palavras, pensamentos, atitudes. Principalmente as palavras, mas pensamentos e atitudes também movem o mundo espiritual. Então, se você quer ganhar essa guerra espiritual, você, a partir de hoje, tem que começar a estudar a palavra para poder usá-la verbalmente e poder dominar o mundo espiritual. Então, qual vai ser o nosso desafio dessa semana? Nós vamos ler 10 minutos por dia do livro de Efésios. 10 minutos por dia. Gente, estou te propondo de segunda a sexta, você lê 10 minutos por dia o livro de Efésios. Quantos alunos estão aqui nos assistindo agora e se comprometem em ler 10 minutos por dia de Efésios? Vai agora nos comentários e fala, Tiago, eu estou contigo, nós vamos ler Efésios essa semana. Vamos fazer um esforço junto, vamos ler a Bíblia. A gente vai ganhar mais capacidade espiritual, mais poder no mundo espiritual. Se você vai estar comigo na leitura, já coloca aqui nos comentários agora, nós estamos ao vivo, coloca agora nos comentários, eu estou contigo no desafio, eu vou ler o livro de Efésios. Vai comentando aí, vai comentando. Depois de ler o livro de Efésios 10 minutos por dia, nós vamos fazer um segundo exercício. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento e cancelamento de palavras. Isso aí você vai fazer em casa, não vou fazer agora não. Oração de arrependimento é, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas atitudes. Aí dá o nome que você fez. Quando eu menti para o fulano, quando eu toquei naquela pessoa que eu não podia tocar, quando eu fiz aquilo que não era para fazer, me perdoa por isso, tem misericórdia de mim, e eu cancelo também toda palavra maligna, toda palavra contrária que eu mesmo lancei na minha vida ou na vida de alguém. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades, dominadores do mal, já te ensinei isso. Então você tem que aprender a agir no mundo espiritual, tá? Então, oração de arrependimento. Sabe qual é a diferença de arrependimento e remorso? Remorso, você está muito preocupado, chega a ficar aflito com o que fez por causa da tua reputação, por causa da consequência na vida das outras pessoas ou na sua vida. O arrependimento tem a ver só com você e Deus. Você só quer voltar a ter relacionamento com Deus, você quer voltar a estar bem com Deus e não está preocupado com outras coisas. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que você quer prestar conta para Deus e quer ficar bem com Ele. Então, faça uma oração de arrependimento e cancele no mundo espiritual as palavras que já foram declaradas pela sua boca que você sabe que não deveria ter falado. Cancele essas palavras no mundo espiritual. Aqui, nós já temos um básico, um iniciozinho da semana para a gente começar a se preparar espiritualmente, tá bom? Então, encaminha para todo mundo, avisa para todo mundo que essa semana vai ser uma semana sobre batalha espiritual, os segredos do mundo espiritual, como você pode guerrear essa guerra invisível e vai sair vencendo. Você não vai perder, tá bom? Você não vai perder. Quero agradecer nossos alunos que estão aqui conectados conosco. Não deixa de dar o like no vídeo se você está sendo abençoado. Todo mundo que está aqui, ó, na nossa live de hoje, nossos comentários, muita gente se comprometendo. Eu vou ler o livro de Efésios essa semana. Olha quanta gente dizendo, amém, eu vou ler, eu me comprometo. Muita gente colocando nos comentários isso. Então, se você se compromete a ler o livro de Efésios, fazer a oração de arrependimento e cancelar as palavras que você já falou no mundo espiritual contra você e contra alguém, se comprometa aí nos comentários.
e encaminha essa live para o máximo de pessoas para muita gente escutar a preciosidade dessa semana, que vai ser a aula sobre o mundo espiritual, sobre batalha espiritual, tá bom? Hoje à noite tem Escola de Sabedoria às 20 horas. Se você não pode estar presencialmente, assista hoje à noite, 20 horas, pelo nosso canal. Lembrando que a partir de outubro, a Escola de Sabedoria vai ser pelo canal da Casa de Destino. Então já se inscreva no canal da Casa de Destino hoje, para você ficar inscrito lá no canal, ative o sininho das notificações, para você receber todos os programas da Casa de Destino, que é o nosso Ministério de Ensino. Tá bom? Deus abençoe você, sua família. Eu desejo paz e prosperidade.